gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Júlia, do Grêmio, e hoje eu tô junto com o Arthur aqui, que é nosso presidente do Grêmio, para poder apresentar a segunda parte do nosso podcast. Salve pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast A Voz da Nova Geração. Esse podcast que é produzido pelos alunos do Grêmio do Ernesto. E como dito na semana passada, hoje nós iremos dar sequência ao assunto Volta às Aulas em Plena Pandemia. Lembrando que nós temos participantes aqui de escolas diferentes, é uma coisa nova, do Aldo, do Celpera Marmelo e do Veríssimo, ok? Então vamos dar continuidade. Valeu! Espero que vocês gostem e peço que comentem se tiverem algumas sugestões ou algo do tipo para o próximo podcast. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o que nós aprendemos durante essa pandemia. Como aluno do Ernesto, a gente recebeu exercícios EAD para fazer em casa. Eu quero saber de vocês, se vocês tiveram um bom aprendizado. Vamos medir esse aprendizado em relação ao que a gente aprenderia se estivéssemos em uma aula presencial. Eu quero saber se vocês tiveram um bom aprendizado e, se não, eu quero que vocês citem alguns motivos que vocês acham que pode ter contribuído para que vocês não tivessem um bom aprendizado. Então, em relação a isso, eu acredito que as pessoas, uma boa parte aí, aparentam estar tendo dificuldades para conseguir fazer as atividades online, pesquisar sobre o assunto tratado na matéria. Só que, particularmente, para mim, não existe muitas dificuldades assim, porque, na minha opinião, eu tenho que ter tipo, um segmento, eu tenho que falar, eu vou pesquisar tal coisa, eu vou estudar tal coisa, e eu vou atrás, até conseguir entender isso. Mesmo sem ter a ajuda do professor, que é um dos problemas também que está aparecendo muito por aí, eu acho que para que a gente consiga passar essa época toda, né, que cheia de dificuldades, tudo, a gente precisa correr atrás desse tipo de coisa, né, de estudar, pesquisar mais sobre, não pegar simplesmente o que enviam ali. Por exemplo, você falou que vocês estão recebendo as lições pela internet, né? E aqui no Aldo a gente também está tendo isso. O que acontece é que algumas pessoas elas dizem ter algumas dificuldades em relação a entender o assunto tratado na matéria. Outros já têm problema com a internet. E isso acaba atrapalhando, sim, muito. E é complicado, né? Porque principalmente esse pessoal que não tem internet, fica muito mais difícil se comunicar com eles, porque aí a gente não sabe, né, se eles estão tendo problemas ou não. Mas aí chega a hora da gente tomar alguma decisão e falar, a gente vai atrás dessa pessoa, a gente vai procurar direito e ver quem está com problemas ou não. E se está com problemas, como iremos resolver, não é? Mas voltando mais para o assunto principal, que são as lições, sinceramente, eu não tô tendo dificuldades, porque eu mesmo já sou bem empenhado, eu gosto de estudar, eu acho uma coisa boa, que é importante para a vida também, né, conhecimento. Então, se você olhar dessa forma, que é uma coisa não obrigatória, mas que sim é necessária para que você consiga se dar bem na vida, né, e que pode ser algo divertido também, a gente passa por cima de todos esses problemas e consegue aprender a estudar de uma forma legal, correta e com poucas dificuldades. Ótimo, Caio, excelente o seu ponto de vista, parabéns. Na minha opinião, não foi muito proveitoso, né? Pois a matéria fica muito vago. Eu fiz todas as atividades, mas algumas minha mãe teve que complementar por fora. Bom, eu tô conseguindo aprender algumas coisas eu tenho dúvida, porque, claro, como todo mundo acha isso, nada substitui as aulas presenciais. Os professores, por exemplo, eles colocam links de vídeos explicando a matéria, eles explicam a matéria direitinho, e dá pra aprender sim. Eu tô aprendendo sim. Como eu já disse antes, não é nem questão de dificuldade, a matéria é bem explicada às vezes, mas eu ainda prefiro a
presencial, pois a gente pode tirar as dúvidas lá mesmo. Tem professor que demora para responder. Mesmo que os vídeos ajudam, você tem perguntas que os vídeos não respondem. Então, eu ainda prefiro a presencial por esse motivo, porque os professores estão lá para esclarecer as dúvidas. E às vezes tem gente que tem, né, a matéria atrasada e vai fazer no dia e pergunta pro professor, e o professor às vezes demora para responder e quando vê a data, o horário para entregar já acabou. Eu acho que é isso que o pessoal falou, né? Que tem a dificuldade, né, de ser online, não ter muito o contato com o professor, né? Se ter dificuldade de... Por ser por rede social, né? Não é certeza que o professor consiga responder na hora. Mas tem como aprender, sim, se você tem vontade, né? Se você gosta de estudar. É só uma diferença que agora você está fazendo online, né? E também tem a questão de pessoas que não têm internet em casa, ou a internet é lenta e não consegue acompanhar, né? Por causa disso. E é isso. Concordo com você, Thiago. Eu acredito, não falo por todos, mas que a maioria prefira as aulas presenciais. O aluno pode ter a dúvida e o professor não pode responder naquela hora, o aluno se estressa, fala que não está dando certo, porque a gente tem que parar para olhar o outro lado também. Porque do mesmo jeito que nós, alunos, estamos em casa, os professores que têm filho também estão em casa com seus filhos. O professor Alan, por exemplo, que ajuda a gente aqui no Grêmio, ele tem o filho dele. E muitas das vezes ele tem que estar dando atenção pro filho dele e ele não pode estar respondendo o aluno naquela hora. E aí o aluno já acha ruim, enfim, é uma loucura. Então, a próxima pergunta vai ser um tema puxado também. Tá? Pode falar. Ana, eu posso fazer um adendo? Uma coisa que eu tava pensando aqui? Pode. Então, eu tava pensando aqui que, tipo, pra muita gente também deve ter sido uma dificuldade, porque pra muita gente, pra uma galera aí, era bem mais tranquilo de aprender, porque muita gente já aprende pela internet. Então, por exemplo, o Matheus Santana, ele aprendia muita coisa pela internet, então ele pesquisava e tal, mas muita gente nunca pesquisou pela internet. Então, eu acredito que para muita gente deve ter sido complicado, porque normalmente o site, os vídeos, acabam tendo uma linguagem que a pessoa não está acostumada. Só isso. Sim, eu concordo plenamente com você. As coisas online era algo que, de certa forma, já estava presente, né, na nossa vida. Porém, agora a gente aumentou ela, subiu de nível. Sim. E está sendo usado agora para tudo. Mas, assim, tem gente que tem dificuldade, sim. Por conta de internet, de ser de ter um padrão de vida um pouco mais baixo e não ter condições para ter uma rede, né, ter algum aparelho eletrônico. Então, é complicado, sim. Só uma coisa rapidinho, eu achei muito legal o Grêmio do Céu hoje aqui na gravação, só tem mulheres, gente, eu achei muito legal isso. Agora que a gente falou um pouco sobre, né, o aprendizado durante a quarentena, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que no final do ano letivo vai ter aprovação em massa ou vai reter alguns alunos para cursarem a mesma série. Matheus Dualdo, o que você acha sobre isso? Para mim vão ser todos aprovados, por causa que existe uma questão muito complicada por conta do EAD, porque muitos estão de forma muito acelerada na frente, até demais, e alguns ficaram parados por causa da pandemia. Então eu acho que todos vão ser aprovados, e provavelmente eles vão querer fazer um novo ano no ensino médio. Então todos vão ser aprovados, e para não ter esse desequilíbrio durante o ensino médio, do pessoal que está indo do nono para o primeiro, eles vão fazer o quarto ano do ensino médio para não desestabilizar na faculdade, principalmente. Porque mesmo assim, de qualquer modo, vai ter um desequilíbrio. Principalmente entre os primeiros anos que estão chegando na escola e os últimos que estão saindo, no caso. Então eu acho que se reprovar, pode prejudicar os mais novos, e se aprovar, pode prejudicar os mais velhos. Então meio que criou um paradoxo onde pode quebrar um dos dois ali, mas eu acho que
dá pra tentar tapar isso de algum modo. Então, Renan, o que você acha sobre isso? Então, eu acho que vai ser uma escolha muito complicada da secretaria, de povo lá de cima, porque meio que vai ser uma faca de dois gumes, onde de todos os lados alguém vai reclamar. Porque, de um lado, nós temos, pra mim, a melhor escolha, que seria passar todo mundo, que seria ótimo, porque mesmo os que não tiveram oportunidade de fazer a EAD, ainda assim vai continuar. Então a pessoa não vai ser prejudicada com isso. Mas, por outro lado, vai ter pessoas um pouquinho mais egoístas, digamos assim, sem ofensa se alguém acredita, que acha que vai ser uma injustiça porque a pessoa estudou e a outra não estudou e passou. Então acho que muitas pessoas algumas pessoas meio, sem ofensa de novo, egoístas, vão acabar pensando assim. Acho que é isso. A Beatriz Ramos do Céu. Bom, minha posição sobre isso é que todos vão ser aprovados, porque tem algumas pessoas que não têm acesso à plataforma, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade, então não seria justo com elas nessa situação, porque elas não estão tendo a explicação, né, presencial, que, como a gente disse, é muito melhor para entender o conteúdo e para a gente estudar, para a gente passar de ano. Então, acho que todos vão ser aprovados. O ruim é que vai ter mais um ano no colegial, né? Então, isso vai atrasar um pouquinho algumas pessoas que, por exemplo, já sabem o conteúdo e tal, mas eu acho que todo mundo vai ser aprovado, sim, por conta dessas circunstâncias. Acho que não seria justo com as pessoas que não têm acesso à plataforma ou as pessoas que têm dificuldade nesse quesito. Essa é a minha opinião. Mariana do Céu. A minha opinião sobre isso é que vai todo mundo passar, claro, com muitas dificuldades, porque, como a Bia disse, é mais difícil aprender online, porque você tem que esperar um certo tempo até o professor te responder para tirar sua dúvida, enquanto na sala ele tirava na hora. Você pegava, respondia, ele já corrigia na hora. Então eu acho que muitas pessoas vão passar, mas no ano seguinte vão ter aula para repor todos os assuntos que a pessoa perdeu enquanto não fazia lição. Eu acho que é isso. Bom, agora o Luiz Felipe do Veríssimo. Bom, eu acho que, pelo menos eu acho que o pessoal vai ter aprovação em massa, mas o ideal mesmo seria se alguns alunos repetissem por não ter feito as lições, mesmo os professores não terem visto, vai estar lá na plataforma quem fez ou não, mas mesmo se esses que não fizeram passarem, o ideal seria repor os conteúdos desse ano no ano que vem, então seria metade do ano para repor e a outra metade os novos conteúdos. Fabrício? Bom, na minha opinião, acho que todos vão passar, porque também os alunos que não têm acesso à internet, tipo, eles faziam todas as lições na sala de aula, eles repetirem, isso seria uma injustiça muito grande. Então, pra mim, todo mundo vai passar, né? Isso seria o que devia ser feito. Duda, o que você acha sobre isso? É bem complicado falar sobre isso, porque, tipo, não é todo mundo que acha igual, ou não é a mesma coisa pra todo mundo. Mas, assim, se, tipo, todo mundo passar direto, sem ninguém repetir, ia ser bem complicado, porque o primeiro ano tem assuntos que a gente aprende já no nono, e tem muita gente que não tá aprendendo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de aprender, porque em casa, pra mim, é mais difícil, porque, tipo, sei lá, eu tô em casa fazendo lição, e minha mãe pede pra fazer alguma coisa, ou aí eu tenho que fazer alguma coisa, e daí eu tenho que parar e fazer, e daí é muito difícil a concentração pra mim, sem contar que eu também não tenho muita atenção. E pra mim na escola é melhor, porque, tipo, tá todo mundo fazendo lição, sei lá, às vezes se você espera, seu professor fala, ei, faz lição. Então, é muito difícil em casa pra mim. Mas também tem outras pessoas que é muito mais fácil. Então, tipo, passar todo mundo ia dificultar pra quem não conseguiu aprender. Porque ainda ia ter muita coisa, sabe, depois. Então, não ia ser uma coisa que ia facilitar. Tipo, por mais que a pessoa, sei lá, teve problema, sei lá, não teve internet, ia ser muito ruim pra pessoa se ela passasse direto. Se repetisse todo mundo, que foi uma coisa que alguns falaram, tipo, não aqui, né, mas eu vi na internet,
talvez cancelar o ano e repetir tudo. Ia ser bom, mas também ia ser ruim, porque por mais que, tipo, sei lá, repetissem todo mundo, às vezes não tem certeza das pessoas sabem ou não sabem. Então, repetir todo mundo também não ia ser muito justo, talvez, porque algumas pessoas podem ser que tenham aprendido, assim, e, tipo, repetir alguns e não repetir outros. Também podia ser que também atrapalhasse, porque, sei lá, as pessoas podem se sentir mal, sei lá, ter repetido, que eu nunca repeti, mas alguém que deve ter repetido alguma vez já talvez se sentir, nossa, porque muitas pessoas da minha idade já passaram e eu não. Então, é uma coisa que é muito difícil de ser discutida, né? Porque a gente não sabe de todo mundo. Mas, sei lá, é meio egoísta falar, mas eu acho que dependendo, assim, repetir uma grande parte das pessoas seria mais fácil. Sei lá, talvez ocorrer uma prova que visse se você passa ou se você não passa, se você aprendeu o que é necessário esse ano ou não. Então, aí ia ser melhor, porque, tipo, por exemplo, eu gostaria de fazer TEC. Só que, por conta de eu não ter aprendido muitas coisas esse ano, não sei se eu conseguiria passar na prova. Porque muita coisa que vem na prova da ETEC é ensinada no nono ano. A maioria da prova, inclusive. Então, eu teria muita dificuldade. Isso é uma coisa bem complicada de falar, assim, pensando eu, né? Arthur, você quer dar alguma opinião sobre? Sim, primeiramente é totalmente favorável para mim que eu passe. Como a Duda disse, ninguém quer repetir. Como ela tocou no assunto, pessoal que é do nono ano, aqui que está no podcast, e pretende entrar na ETEC, tem que ter uma coisa em mente. Se por um acaso todo mundo repetir, ano que vem não tem ETEC, porque vamos ter que fazer o nono ano de novo. Ou seja, não poderíamos prestar essa prova porque não passaríamos para entrar no ensino médio. Agora, outra coisa, é muito difícil o governo já reprovar a prefeitura. Eu não faço ideia de quem reprova, eu creio que seja a prefeitura, conselho, reprovar em um ano letivo normal. Agora temos um motivo, né? Então eu acho muito difícil. Eu acredito que a maioria ou todos sejam aprovados. Minha opinião é que, assim, a gente tem que ter os dois pontos de vista, né? E repetem a gente. Isso é ruim pra gente por conta que vai atrasar um ano, né, nos estudos. E aí, além de atrasar um ano, ainda vai incrementar outro ano lá na frente. Assim, é bom pra gente estudar, porém atrasa um pouco a gente na nossa vida, né? Em questões de trabalhar e tal. Por mais que tenha gente que trabalhe a partir dos 13 já, isso acaba um pouco atrapalhando. Porém, se a gente passa, a gente vai passar sem saber praticamente nada. Então, assim, tem os dois pontos de vista e, como a Duda falou, é muito difícil falar sobre esse assunto por conta disso. A gente não tem informação sobre o que vai acontecer e as opiniões dadas de vocês é algo fundamental, que a gente pode juntar todas e se levar isso para um prefeito, para algo do tipo, eles podem até avaliar, assim, pensar, né? Começar a pensar como que vai ser daqui para frente com tudo isso que tá rolando. Bom, pessoal, agora nós iremos para a última pergunta da minha pauta, ok? Lembrando que vocês podem adicionar mais algumas coisas no final dessa discussão e a Ana também. Perguntar para vocês, discutir com vocês se vocês acham que as medidas de prevenção vão ser eficazes. Se vocês se sentem seguros indo para a escola, levando em consideração que nós vamos usar máscara o tempo todo, acho que isso daí é bem óbvio. Não sei na escola de vocês, eu estive no Ernesto há umas semanas, mais ou menos. Eu já vi aqueles aparelhos de álcool em gel espalhados no Ernesto. Nós já falamos sobre como a gente pensa que vai ser o recreio, o intervalo, e eu queria saber de vocês. E rapidinho um número para vocês. Mais de 25% dos alunos moram com pessoas com mais de 60 anos, ou seja, mais de 25% dos alunos moram com pessoas do grupo de risco. Levando em conta que esse aluno contrai o vírus na escola,
vai para casa, lá ele não vai estar usando máscara, vai ter contato com os avós, os pais dele que tem mais de 60 anos, e é um problema uma pessoa de grupo de risco ter contato com vírus, porque não que nós sejamos imunes, mas nosso sistema imunológico pode combater com mais facilidade do que o de uma pessoa do grupo de risco. Quero que vocês imaginem essa cena. Vamos começar pelo pessoal do alto, por favor, Matheus. Eu acho que ela tem uma certa representação de eficácia, mas pode ser que ocorram deslizes. Por mais que tem todo um método e eles pesquisaram por todo esse tempo, né, que já faz tanto tempo, parece que foi uma eternidade, mas foram 8 meses, 9 meses. Por mais que tenha esse tempo de pesquisa que eles ficaram para desenvolver métodos, eu acho que pode ocorrer deslize, mas é muito difícil que ocorra também por causa que as escolas vão estar em menor número. De certa forma, isso pode ser que meio que diminua as ocorrências de forma geral. Mas voltando para o ponto, sobre agora os adolescentes que estudam e têm os avós em casa, e podem contrair o vírus e trazer para casa, é muito difícil isso. Eu acho que, de certa forma, tem que ter uma pesquisa mais específica para isso, e também ter uma argumentação com essas pessoas, por causa que não adianta só mandarem todo mundo, né? Todo mundo para a escola e a gente divide. Eu acho que precisa ter uma maior argumentação com as pessoas que têm esse tipo de pessoa em casa, né? Do grupo de risco, de forma em geral. Ótimo. Agora, Beatriz Ramos do Céu. Bom, como eu já disse, eu acho que vai demorar um pouco para voltar às aulas por conta de toda a situação da pandemia e etc. Mas eu acho que se realmente fosse voltar, teria que fazer não só, por exemplo, distanciamento entre as pessoas e álcool em gel e máscara, porque eu não acho que isso seria o suficiente. Muitas pessoas podem se contaminar mesmo assim e levar isso para os idosos, para as pessoas que têm doenças crônicas em casa. Então, eu acho que isso não seria o suficiente. Eu acredito que uma ideia, né, que eu poderia dar, uma solução, é fazer rodízios entre salas, porque, por exemplo, no céu é muita gente circulando para todo lado, para cá, para lá. Então, só máscara e álcool em gel não ia dar, porque e o distanciamento também, porque não teria como manter o distanciamento o tempo todo, porque são muitas salas. Imagina todas essas salas indo para um intervalo, por exemplo. Então, eu acho que uma solução legal seria fazer um rodízio entre as salas. Por exemplo, uma semana vai só o sexto ano A, o sétimo ano A, o oitavo ano A e o nono A, para não ficar tanta gente. Na próxima semana, aí vai o B, depois vai o C, para não ficar com tantas pessoas. E o resto do pessoal continua acompanhando online. Eu acho que seria uma boa solução. Eu quero ver também a opinião da Luísa do Céu. Bom, assim, eu acho, como tem crianças, essas coisas, muitas crianças não vão se aguentar e querem brincar, tudo mais, essas coisas. E muita gente vai deixar de fazer essas coisas, realmente. Existem muitas pessoas que não dão importância pra isso, o que é ridículo. Eu não sei, sabe, se isso realmente vai dar certo. Espero que dê. Espero que as pessoas tenham um senso do que elas fazem e tudo mais. E tenham empatia com as outras pessoas. Essas coisas. É isso. Ok. O Fabrício do Veríssimo. Bom, na minha opinião, a escola não vai ser um lugar seguro para ficar durante a pandemia, certo? Como você tinha falado assim lá na pergunta, quem tem avós, mora em casa, na minha opinião, quem tem avós, essas coisas aí, não deveria ir para a escola, porque sim, os avós são do grupo de risco, mas eu acho que eles não deveriam ir para a escola quem tem avós ou tias maiores de 60 anos ir para a escola. Essa é a minha opinião.
Antes de nós irmos para o pessoal do Ernesto, algum de vocês, do Aldo, ou do Céu, ou do Veríssimo, querem acrescentar mais alguma coisa, ou querem falar? Como eu não dei a palavra para todo mundo, alguém quer falar? Eu quero falar, posso? Pode. Aqui na minha casa eu tenho uma irmã que ela tem problema respiratório. Então, tipo, seria bem ruim de eu ir pra escola, porque, como a Bia disse, é muita gente andando no corredor do céu. Às vezes você tromba uma pessoa sem querer, porque é muito cheio um corredor só. Então, tipo, provavelmente a minha mãe não deixaria eu sair e ir pra escola por causa que ela não quer que a gente pegue, e também ela não quer pegar. Poder ter mais cuidado, acho que deviam fazer um rodízio, igual a definição nos disse. Primeiro os anos que é o A, depois o B e depois o C. São 12 salas no total, nos 2 corredores do céu, ainda contando com a sala de informática e a quadra. Então, tipo, é muita gente subindo escada, muita gente descendo escada, muita gente cruzando o corredor, indo no banheiro. E ainda mais que na nossa escola, eles falam pra gente ir usar o banheiro na troca de sala. Porque, tipo, se a gente pede pra ir no banheiro depois que o professor chega, eles falam, você devia ter ido na troca de sala. E, tipo, o banheiro provavelmente vai estar muito cheio também. Então, tipo, a produção, o álcool em gel e a máscara não vão dar certo em si. O céu não comporta apenas os alunos do Fundamental. Do Fundamental 1 e 2, também uma coisa que eu posso citar é o projeto do Guri, que inclusive o Thiago fazia. E eu não faço ideia se vai continuar um projeto desse, né, que acontece ao mesmo tempo das aulas normais lá no céu. Igual você disse, o céu é enorme, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. O tanto de gente que fica, por exemplo, num período da tarde lá, é muita gente. Levando em conta que tem os dois fundamentais, outros projetos, xadrez, guri, várias outras coisas. Na minha opinião, eu não me sentiria segura, porque eu sou do grupo de risco e minha avó também somos do grupo de risco. Então eu não me arriscaria, né, ir pra escola. Mas como o Bruno Clóvis também disse, a escola não controla nem o piolho, quem dirá o Covid-19, né? Mais alguém quer falar? Eu gostaria. Eu depois. Ótimo. Bom, uma pergunta que vocês fizeram lá atrás, qual era as coisas boas que a quarentena, né, a pandemia trouxe, e as coisas ruins também no nosso estudo. Eu acho que uma coisa boa que trouxe, pelo menos para mim, foi um pouco de independência, assim, na hora de pesquisar conteúdos, porque eu não tenho o tempo todo a explicação e a orientação do professor, então eu tive que ir atrás. Isso é uma coisa boa, assim. O ruim é para as pessoas que realmente não conseguem, né, têm dificuldade. E outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que a gente precisa pensar muito nas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Nas pessoas que têm doenças crônicas, nos idosos, e não só nessas pessoas, porque a gente sabe que não são só essas pessoas que pegam o coronavírus. São pessoas jovens também, que acabam... A gente não sabe, né, como o vírus vai reagir no nosso corpo. Então, a gente está supondo, né, colocando várias coisas, assim, de como seria se voltasse, mas, em minha opinião, eu não acho que a gente deveria voltar por agora. Por empatia mesmo ao próximo, sabe? Voltar mesmo quando a gente tivesse certeza que não teria nenhum risco para as pessoas. O mundo hoje tá muito difícil, tipo, muitas pessoas morrem por causa desse vírus. Então, a gente se acostumar a viver, ficar em casa, né? Para nossa saúde e para a saúde do próximo também. Era só isso que eu queria colocar. Exatamente. Tudo muito novo, é tudo muito arriscado, né? Estamos passando por algo que nunca aconteceu antes. É a maior pandemia da história. Enfim, tinha mais alguém que queria falar. Quem era? Então, eu também não me sinto muito seguro, pois mesmo com o uso da máscara, as pessoas na escola às vezes vão ficar sem ar, porque tem gente que não aguenta usar máscara, se sente sufocado. Então, como o vírus pode se espalhar pelo ar, eu acho que não seria muito seguro a volta, pelo menos não
para as pessoas que têm dificuldade de usar máscara, pois elas podem continuar online, e as pessoas que aguentam sim ficar com a máscara, nem todo mundo, mas eu acho que sim, pois isso deveria acontecer, pois o vírus não ia se espalhar pelas pessoas que têm mais resistência a ficar um pouco sem ar por causa da máscara. Exatamente. Agora vamos para o pessoal do Ernesto. Primeiramente, Thiago, por favor. Eu acho que tem que ser mais conscientizado, né, essa coisa das diretrizes, né, de segurança. Eu acho que da mesma forma que deu certo em outros países, né, pode dar certo no Brasil se todo mundo pensar certo, né, todo mundo pensar dessa maneira que precisa ser pensado. É isso, né, e tentar não sair dessas diretrizes aí de segurança. Ótimo. Duda? Então, eu acho que voltar esse ano seria um negócio muito radical. Porque, assim, durante toda a quarentena, onde era pra todo mundo ficar em casa, aqui no Ipanema, por exemplo, não tinha quase ninguém em casa. O povo saía na rua, fazia festa e, tipo, não tava nem aí. E na internet eu vi muita gente falando, tipo, não existe isso não, tudo plano do governo, porque, tipo, as pessoas estão tão acostumadas a tomar golpe do governo que fala um negócio desse. Mas enfim, e tipo, tem a questão da empatia que alguém falou, não lembro quem que falou, mas enfim, teve a questão tem a questão da empatia, porque, tipo, se agora que a gente tá de quarentena, que todo mundo tem que ficar em casa, gente que não fica em casa, então, tipo, na escola seria bem complicado, porque provavelmente, sei lá, as pessoas iam ficar tirando a máscara, ou, sei lá, ignorando algumas regras que as pessoas têm que rever para ver se isso ia dar certo, sei lá, aumentar, melhorar as medidas de prevenção. Porque eu acho que uma máscara e um álcool em gel não ia ajudar muito, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente, tipo, por exemplo, em outros lugares deu certo, mas aqui no Brasil, todo mundo é muito, sei lá, caloroso, pelo menos muitas pessoas, então tem costume de ficar junto. Isso é uma coisa muito complicada, porque tem que ficar separado, né? E é muito difícil falar de uma coisa que a gente não testou ainda, entendeu? Em muitos lugares, no momento que eles voltaram com a escola, aumentou o caso, então eles tiveram que fechar de novo, e muitos jovens, infelizmente, faleceram por conta do coronavírus, e isso é horrível, né? Tipo, tem muita gente morrendo. O Brasil recentemente completou 100 mil mortes, então 100 mil pessoas morreram por causa desse vírus. Então voltar, assim, pelo menos esse ano, seria uma loucura, porque todas as pandemias que tivemos até agora durou muito mais que um ano. Então acho que voltar agora seria realmente uma loucura, mas a gente não sabe, né? Porque a gente não voltou, nem tentou, né? Verdade, Duda. Eu vou dar minha opinião rapidinho e já vou passar pra Ana. Eu também acho muito arriscado. A intenção era voltar quando tivesse progredindo positivamente. Mas infelizmente não é isso que a gente vê no Brasil. Todo dia está subindo o número de casos. Não importa se está subindo menos do que ontem ou mais do que ontem, está subindo. Está subindo. Está subindo também o número de mortes. Isso é preocupante. Igual a Duda falou, passamos dos 100 mil. Eu dei o exemplo. Esse dado que eu dei, gente, de 25%, está na internet, está no jornal. Passou hoje no jornal. Eu dei o exemplo do aluno, vai com vírus para a escola, passa pro amigo, o amigo leva para casa, pronto, pegou todo mundo lá. Mas do mesmo jeito pode acontecer de um professor pegar, leva para casa dele, no domingo ele vai visitar a mãe dele pega, assim, é arriscado, é uma loucura, igual eu acabei de dizer, a intenção era voltar quando estivesse melhorando, e não está. Lembrando que a previsão, lembrando que já mudou, tá, gente, não é nada... Na verdade, nem confirmaram se mudou ou não. Que seria no dia 8 de setembro, tá? Já tá bem em cima. Aí agora já não sabe mais se vai ser. Meu resumo, é arriscado e eu não acho que seria bom voltar.
Ana, agora eu quero saber a sua opinião. Então, faço das minhas palavras novamente a de todos vocês, porque assim, eu concordo com todos. A situação que a gente está vivendo agora é uma coisa muito complicada, a gente nunca viveu isso antes. Pelo menos 99% das pessoas nas escolas tem algum parente, né, que mora junto, que seja em grupo de risco, desde pessoas mais velhas ou até crianças com doenças e tal. Então é algo muito crítico para a gente comentar agora, que fica nessa questão, né? Ah, vou ou não vou se voltar às aulas? Porque os riscos de pegar coronavírus na escola é muito alto. Então, assim, eu particularmente, por mais que esteja com muita saudade de ter uma aula presencial, de poder rever os meus amigos e tal na escola, eu não me sinto segura em voltar para a escola ainda por conta disso, né? Do alto contágio, né? É como falaram, a gente tem que ter empatia. Assim como a gente não se sente seguro, tem até professores que não se sentem seguros, né? De estar indo lá, dar aula. Até porque eles podem pegar de um dos alunos e levar para casa e passar para os filhos e tal. Então, assim, é algo muito, muito difícil de falar ainda sobre isso. Ótimo, Ana, concordo com você. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu gostaria de perguntar para todos vocês qual é a experiência de vocês também de trocar essas informações do que o próximo acha, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, né, ainda mais de quarentena, de falar com outros grêmios, com outras pessoas, de ter novas relações. Eu gostaria de saber qual está sendo a experiência de vocês, de saberem as nossas opiniões, de como vocês acham que só a experiência de vocês mesmo, tipo, de conversar com novas pessoas. Alguém do Ernesto quer falar? Ou eu falo? Eu. Pode falar. Então, assim, é algo incrível da gente estar, né, assim, se reunindo de certa forma e saber a opinião de cada pessoa. Porque temos ambientes, de certa forma, diferentes, né? No céu, na escola do céu, é uma coisa diferente. No Ernesto, é uma situação diferente. Então, assim, são situações, habitats, né, diferentes, que a gente não tem noção nenhuma, porque a gente não estuda lá para saber. Então, assim, saber a opinião de cada aluno e poder tirar as dúvidas até com vocês e fazerem projetos juntos como o podcast é algo incrível para mim. Assim, é uma experiência nova que me satisfaz muito. Eu adorei ter, tipo, vocês aqui pra gente poder debater, né, sobre esse assunto que tá aí em alta hoje. Então, assim, é muito legal para mim ter a opinião de vocês. Ana, concordo totalmente com você. É muito bom a gente ter essa relação entre os grêmios. E nesse podcast eu senti que uma das coisas que, quando a gente montou o Grêmio desde o começo, nós somos o primeiro Grêmio do Ernesto. Não sei na escola de vocês, mas nós somos os pioneiros. Uma das minhas intenções sempre foi ter relações externas com os outros Grêmios. E quando veio a pandemia, simplesmente, acredito que todos os Grêmios tinham certas propostas, um planejamento, e a gente viu tudo desabar. E eu não imaginava que, mesmo na pandemia, parecendo que não tinha mais jeito, a gente conseguiu uma reunião dessa. É super bom ver diferentes pontos de vista, de diferentes escolas, diferentes alunos. É muito bom. Agora, alguém do Aldo quer comentar sobre? Oi, então, eu queria fazer um último comentário, que assim, não querendo passar pano para as pessoas que não usam máscara, porque eu realmente acho que é errado, porque é o básico de proteção que a pessoa pode ter, então é realmente necessário, mas meio que muita gente não usa máscara, vai muito também por culpa da nossa cultura, da cultura brasileira. Porque, como a Maria disse aqui, o brasileiro é um povo muito caloroso, então a gente abraça, a gente beija, a gente faz aperto de mão, então a gente não está preparado para a pandemia. Então, por exemplo, o Japão, eles usam máscara, lá eles usam máscara, até por um simples resfriado, eles já estão lá com máscara, mas aqui no Brasil não. Então, meio que muita gente não usa máscara, isso tudo,
também vai um pouco pela nossa cultura. Mas não só, obviamente, tem outros fatores, tipo, as pessoas não terem empatia e não usarem a máscara. Eu realmente acho isso errado, não querendo passar pano. Eu também queria falar os parabéns pro Grêmio. Esse é um ótimo trabalho, meus parabéns. Isso é uma ideia genial, realmente, parabéns. Muito obrigado, foi o Renan que estava falando, né? Muito obrigado, foi realmente uma ideia muito boa. Não vou ser egoísta, não partiu totalmente da gente, nosso professor Alan nos ajudou. Desde já vou te agradecer, professor, muito obrigado, você é top. Agora, do céu, alguém quer comentar sobre? Eu quero só adicionar uma coisa no que eu estava falando antes. Eu participo do Guri e eu faço mais outro projeto, que é o projeto de dança. E eu faço Guri de canto e essa aula que a gente fica é fechada, não tem nenhuma janela, só tem uma porta. Então, tipo, ir pra cantar, você precisa respirar e tal. E a máscara faz meio que faltar o ar. Então, tipo, eu acho que esses projetos não deveriam voltar agora, só depois de ter uma vacina pronta e que a gente esteja totalmente seguro para poder voltar. E também eu faço parte do projeto de dança, que eu também me mexo muito, eu preciso respirar e tal. E eu sou muito. E isso piora a situação, porque a máscara, quando você molha, você tem que trocar. Então, e o suor vai molhando a máscara. Então, tipo, esses projetos você tem que mexer, tem que cantar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não deveriam voltar quando as aulas forem voltar também. Assim como também as aulas não deveriam voltar agora. Agora, alguém do Veríssimo quer adicionar alguma coisa? Eu acho que não, todo mundo já falou o que eu queria falar. Ok. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui antes da gente encerrar. Primeiramente, agradecer aos professores que permitiram, que mediaram esse encontro. Aqui aos professores do Aldo, Hermê, é assim que fala o nome, né, gente? Por favor. Hermê, professor Arnaldo, também já fui aqui do Ernesto, e professora Cristiane. Do Céu, o professor Diego, e do Veríssimo, professor Luiz. Grande abraço, professor, saudade do senhor, Deus te abençoe. Eles que possibilitaram esse encontro e tudo que está acontecendo aqui hoje. E eu quero agradecer também a vocês que disponibilizaram um pouco do tempo de vocês para estar aqui. Um pouco não, né, porque a gente já está bastante tempo aqui, graças a Deus a gente teve bastante assunto, trocamos uma boa conversa aí, podemos ouvir diferentes opiniões. Muito obrigado a todos vocês, ao pessoal do Aldo, ao pessoal do Céu e ao pessoal do Veríssimo. Ana, você quer falar alguma coisa? Queria agradecer também, faço das minhas palavras a do Arthur. É muito bom a gente ter, como eu já tinha dito, né? A gente ter esse contato com vocês, de certa forma, pra gente poder trocar ideias, fazer até projetos, se vocês quiserem, né? Já joguei um indiretinho aí, a gente pode fazer até projetos juntos, passar de uma escola para outra. Então, assim, é um negócio bem legal que a gente pode até investir mais para frente aí, de fazer mais programas como esse. Exatamente. Se inclusive vocês gostarem da ideia de fazer um podcast, vocês e quiserem que a gente participe, o pessoal das outras escolas, é só entrar em contato com os professores que ajudaram tudo isso a acontecer, com o professor Alain, com a gente, que a gente vai organizando, ok? Alguém do geral quer adicionar alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo por todo mundo proporcionar isso, de estarmos conversando em uma roda de conversa, ouvindo as opiniões. E eu achei um projeto muito legal, eu super adorei, super apoio a ideia das escolas se unirem quando tudo voltar também, continuar com isso, porque a gente troca experiências e acaba fortalecendo uma escola a outra, né? É só isso que eu queria dizer mesmo, que eu sou muito grata. Também queria desejar boa sorte para quem foi editar isso, porque, pelo amor de Deus, 2 horas de bruto não é fácil. Desejar quem foi editar, boa sorte. Enfim, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado por terem disponibilizado o tempo, que não é fácil disponibilizar o tempo, ainda mais pandemia, todo mundo em casa, uma loucura, um monte de coisa para fazer. Muito obrigado a todos que ficaram até o final.
Obrigado aos professores, professor Arnaldo, que ainda está aqui, professor Alan, que vai ter que editar. Estou com dó dele. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês. E esse foi mais um episódio do podcast A Voz da Nova Geração. Até mais, pessoal.